Paranaã, meus irmãos, luz na mente, paz no coração, um saravá fraterno, você que está acompanhando aí o nosso canal. Eu ando gravando esses vídeos, né? São vídeos simples aí, só com meu celular, fazendo essa conversa com você, né? Batendo esse papo, porque estão acontecendo algumas palestras, né? No Centro em Valinhos, e essas palestras elas versam sobre a protossíntese cósmica, né? Nós estamos bem no começo da protossíntese cósmica e estamos nessas conversas falando coisas que geralmente não estão no livro, né? Trabalhando alguns aspectos. Então, de forma alguma, seja palestra, né? Sejam esses vídeos que são feitos em caráter elucidativo, ele substitui a leitura do livro, né? Eu convido você a ler essa obra, que foi psicografada pelo caboclo do Senhor das Sete Espadas, né? Grande mestre Orixuara. Eu convido você a ler essa obra, apreciar essa obra, né? Uma obra que ela é um marco no movimento umbandista e na espiritualidade de forma geral, uma das obras mais importantes, né? Que já foram escritas aí pela Umbanda. Pelo impacto que essa obra teve no próprio movimento umbandista, né? Assim como Umbanda de todos nós, enfim, a escola de síntese preconizada por nosso mestre Amunício da Arapiaga, né? Nosso querido mestre, né? Vou colocar dessa forma, né? Mestre Amunício da Arapiaga, assim como o mestre Apacani, né? Mestre Arapiaga foi discípulo de mestre Apacani, teve igualmente, né, um impacto muito profundo no movimento umbandista, e ele nos brindou com essa obra, né, do Caboclo das Sete Espadas. Então hoje nós estamos aqui estudando essa obra, né, fazendo essa palestra, e o objetivo é continuar contribuindo para o crescimento, né, o desenvolvimento do movimento umbandista. E nessa sexta-feira última, né, que nós entramos no capítulo 1 e capítulos subsequentes, lá na palestra houve uma pergunta de um irmão muito interessante, né? Ele fez a seguinte pergunta que eu gostaria de reverberar aqui. Na obra, né, na obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, é falado que os espíritos eles foram criados simples e ignorantes. E aí o Caboclo das Sete Espadas ele se afasta, né? Continuando aqui em termos reflexivos, né? E aí o Caboclo das Sete Espadas ele se afasta um pouco dessa concepção, né? Porque ele coloca justamente pra gente que a gente não foi criado, né? E aí ele pergunta, né, como que eu pensava, né, essa questão, como que eu encarava, se havia uma aproximação, né, se eu via, na verdade, uma divergência, né, porque Allan Kardec é extremamente expressivo, né, um expoente do kardecismo. E aí, então eu gostaria de reverberar aqui a reflexão acerca do fato. Bom, lá na palestra, um vídeo que eu dou alguns elementos, algumas ferramentas teóricas, né, para a gente ter uma compreensão maior da protossíntese cósmica. Eu trago algumas concepções que geralmente elas não fazem parte da nossa reflexão no dia a dia. Porque veja, nós somos criaturas, né? Veja, eu vou colocar assim, criaturas, né? Nós somos seres extremamente apegados ao nosso aspecto mental, né? Nós somos identificados com um conjunto de ideias. Então é a partir da reflexão que o que somos nós? E eu vou sempre repisar essas questões aqui no canal ou nas palestras, enfim, porque eu acho que essa, de certa forma, é uma bandeira do movimento umbandista, que é resgatar a nossa cidadania planetária, né, fazendo com que nós nos percebamos enquanto seres espirituais. Então, o que somos nós? É muito importante que isso fique claro. Nós somos espírito, né? Nós somos seres espirituais.
nós somos um eu sou, nós somos consciência, né? E muitas vezes a gente confunde o verbo ser e estar, a gente acaba definindo quem nós somos por quem nós estamos. Então as pessoas falam, eu sou cristão, eu sou um bandista, eu sou homem, eu sou mulher, eu sou isso, eu sou aquilo, e elas não acabam não percebendo que elas estão fazendo uma confusão elementar do verbo ser e estar, né? O ser é, ponto. O que nós não somos a nossa mente. O que é mente? O conjunto dos nossos pensamentos e o receptáculo das informações dos 5 sentidos, né? Então, a mente ela faz essa leitura, né, da nossa inserção nessa estrutura de realidade, a estrutura material, né, terceira dimensão, enfim, como queira chamar. Então, quando eu tô te dando essas ferramentas básicas para você refletir, eu estou aos poucos fazendo você perceber o quanto que nós somos apegados à nossa mente, o quanto que nós achamos que nós somos determinadas ideias e o quanto que a gente, no fundo, é inconsciente, né, de quem realmente nós somos. Então, quanto mais centrado na mente, né, mais centrado nesse conjunto de ideias, aí a gente pode usar o termo egocêntrico, né? Mais egocêntrico nós estamos. Então, quanto mais eu me identifico com ideias que não me definem enquanto ser, mais egocêntrico eu estou, portanto, mais inconsciente de quem eu realmente sou, eu estou. Entendeu? E é aí que gera toda a confusão, porque o processo religioso é um processo fundamentado em mitos, em imagens, as imagens são a linguagem universal do inconsciente. Então, a religião é um processo mental, é resultado de um processo mental, mas eu não sou a minha mente. A minha mente ela é uma ferramenta que eu uso para fazer gestão da minha inserção nessa estrutura de realidade. Então, nós somos espíritos, né? Acredito que para os espiritualistas isso é um ponto pacífico, né? Tá tranquilo, né? A nossa percepção em relação a isso. Mas olha só que interessante, quando eu falo que eu sou um espírito, há uma implicação lógica nisso. A implicação é de que eu não sou o meu corpo. Se eu não sou o meu corpo, eu não sou matéria. Ok, guarda isso. Você é um espírito, você não é matéria, você não é seu corpo, né? Se você tem essa concepção, então você vai achar essa linha de raciocínio aqui razoável. Como é que você sabe que o tempo está passando? Né? Essa é uma ideia um raciocínio que eu desenvolvi no outro vídeo, vou voltar com ele aqui. Como é que você sabe que o tempo está passando? Há duas possibilidades. Primeiro, você olha para um relógio e você vê um ΔS ser percorrido pelo ponteiro, ou seja, ele percorre um espaço de um ponto A a um ponto B, né, o ponteiro do relógio, e aí você tem ali uma medição do tempo, né? Mas eu não tenho um relógio. Então você fica olhando a matéria como uma testemunha, por exemplo, você fica olhando para minha cara e ao longo do tempo você percebe uma transformação da matéria. Meu cabelo vai ficando branco, minha pele vai ficando enrugada e por aí vai, vou ficando velho, né? E isso é um indício de que o tempo está passando. Ok. Então, se não há um ΔS a ser percorrido, se não há matéria para ser transformada, como você vai medir o tempo? Não há tempo. Então, se você não é matéria, então você é eterno. Se você sempre existiu e sempre existirá, a pergunta é: como você pode ser criado se a necessidade, presta atenção, de refletir em termos de criação e fim, de início e fim das coisas, é uma necessidade dualista da mente? Então vamos com calma. Vamos ordenar aqui. Você é um ser espiritual, um espírito. Você está encaixado na terceira dimensão, matéria. Ok. Esse encaixe ele tem uma interface, que é a sua mente.
é uma interface de usabilidade. Ela permite você operar aqui nessa estrutura de realidade, enfim, conseguir exercer as suas funções aqui, né, de maneira razoável. Ok. Qual é a natureza da matéria? É o paradoxo. A natureza intrínseca da matéria é o paradoxo. Eu sempre bato nessa ideia. Tudo que é material é paradoxal. Você tem o dia, noite, rico, pobre, indo, vindo, perto, longe, bem, mal. Você tem masculino, feminino, positivo, negativo, direita, esquerda, etc. Isso é o quê? Dualidade, polaridade. Tudo que é material possui dualidade. Lógico, logo, se a mente é uma interface para essa estrutura de realidade, ela tem uma tendência a conceber as coisas de forma polarizada. Logo, quanto mais egocêntrico você quanto menos consciente de que você é um ser espiritual, não estou falando de informação, estou falando consciência real, mais você vê as coisas em direita, esquerda, bem, mal, Flamengo, Fluminense, caprichoso, garantido e por aí vai. Então, essa necessidade de conceber as coisas em termos de criação é uma necessidade que corresponde a um grau de consciência que ainda não é elevado. Então, por que raios Allan Kardec teria feito isso? Simples, não é um demérito. Não há uma contradição, inclusive, com o Caboclo das Sete Espadas. O que há? Uma adaptação do conhecimento àquela coletividade, àquele tempo. Porque, como eu disse no outro vídeo, todo o processo filo-religioso ele é coordenado pelo plano astral superior. Todo o processo espiritual, em todo o planeta, enfim. Quanto mais para a periferia dos movimentos, quanto mais para a periferia, por assim dizer, mais nós estamos falando do conhecimento exotérico, porque todas as religiões possuem aspectos externos, exo, e aspectos internos, esotéricos. Isso não é ruim, como muitos cristãos, quanto muitos irmãos, que nós devemos muito respeito a eles, mas nesse ponto vale a elucidação. Isso é muito comum e as religiões terem, isso não é algo ruim, meu Deus, esoterismo, a gente, esoterismo é coisa do capeta, etc e tal. Não, é apenas falta de entendimento mesmo, tá? Então, quanto mais apegado ao símbolo, aos aspectos esotéricos, aos aspectos de mito, quanto mais eu levo os mitos ao pé da letra, né? Mais aqui num nível mais baixo do conhecimento nós estamos, né? Então, também entrei no mérito de que existe um grau positivo de conhecimento, ou seja, os aspectos androgônicos da religião. O que é o aspecto androgônico? O conhecimento ele não pode ser revelado imediatamente, porque ele pode agredir ao grau de consciência do ser espiritual. Então, o plano astral superior, de certa forma, ele adapta o conhecimento, né, aos seres humanos em níveis. E aí a pessoa, o ser espiritual, ele vai indo de nível a nível com muita tranquilidade ao longo, né, do tempo, ao longo do seu processo evolutivo. O primeiro nível é o androgônico, que é o nível dos mitos, das lendas, das histórias, das historietas, dos contos, né, do símbolo, né, de forma geral, que é essa linguagem universal, e por aí vai. O símbolo, muitas vezes, veja, o ser humano é um animal semântico, né, simbólico, tem necessidade de simbolizar tudo. A linguagem universal do inconsciente, do subconsciente, é o mito, né? Então, muitas vezes, o mito, ele comunica sem, no entanto, agredir o grau de consciência das pessoas, né? O mito, ele comunica às vezes muito mais do que o nosso próprio léxico, né? E é uma linguagem muito mais pujante por se tratar do subconsciente ou do inconsciente, depende da escola de que estamos falando, né? Da escola
de psicologia, enfim, o ponto não é esse. Mas acredito que você esteja entendendo onde eu quero chegar. Agora, o nível cosmogônico, a cosmogonia das religiões, é a explicação do mito. É quando você já começa a entender que Adão não foi um homem e Eva não foi uma mulher, que você já começa a entender de que estamos falando, de princípios, no caso, por exemplo, aqui, né? O princípio do eterno masculino, o princípio, né, Adão, o princípio da natura naturandis, né? A matéria, a Eva, portanto, a gente está falando da interpenetração do espírito na matéria. Enfim, o que o Pitágoras falava, né? O número 1, que é o princípio espiritual, fecundou o número 2, que é a matéria, essa dualidade, gerou o número 3, que é a terceira dimensão. Enfim, existem formas e formas de você adaptar as pessoas mais simples de qualquer povo, qualquer época, essas verdades que são mais profundas. E o nível teogônico, que é um nível que é a sua relação direta com o sagrado, com o divino, sem a intermediação do símbolo, né? E sem a intermediação de autoridade religiosa, né? E mais uma vez eu bato na tecla de que a sua espiritualidade ela não deve estar submetida à autoridade religiosa, porque ela é a sua relação direta com o sagrado, com a divindade. E quem disser o contrário, no mínimo, estará contrariando Buda, Shankara, o próprio Cristo, né, que fundou religião alguma, né? Enfim, não seriam palavras minhas. Eu estou apenas reproduzindo a ideia geral, né, desses grandes avatares. O que não quer dizer que você não possa estar inserido em um processo religioso e ter respeito, né, por um padre, pastor, mestre, guru, etc. Porque sim, eles possuem uma função ao ajudar você a purificar sua mente. Mas, enfim, essas são apenas observações. Então, quando a gente está falando desse processo, né, simbólico, religioso, nós estamos falando de aspectos da mente. Então, a mente tem essa necessidade de tentar entender todo o processo do real através da polaridade. Agora eu quero fazer uma pergunta extremamente importante para você. Como você acha que é possível restringir toda a realidade, presta atenção, eu disse toda a realidade a um processo simbólico? Pode ser de qualquer religião, tá? A gente pode estar falando do conjunto de símbolos colecionados pelos cristãos, pelos umbandistas, pelos candomblecistas, etc e tal, ok. O processo religioso é um processo importante, o próprio astral coordena isso, mas no fundo, o próprio processo religioso será abolido lá na frente. Por quê? Porque a religião ela é uma resposta mental a uma pergunta que é: o que existe do outro lado? Né? E não existe religião do outro lado, porque o outro lado é a realidade. Então o processo religioso é um processo da terceira dimensão, é um processo mental coletivo do ser humano, tentando entender o que existe do lado de lá. Do lado de lá existe o quê? A tradição do saber, existe o conhecimento na sua forma pura, na forma como ele é. Que em tempos primevos era o Om Ha-Hum, o Aum Bandhan, né? Que era a tradição, a síntese, né? A síntese de todo o conhecimento da humanidade, ou seja, todo o conhecimento que já foi produzido pela humanidade está restrito a 4 pilares: religião, filosofia, ciência e arte, né, nessa sequência. Então, eu estou saindo um pouco fora daquela concepção clássica de que religião é o religar, ok, a gente sabe disso, mas é religar a quê? Religar a essência daquilo que você é, né? Então, toda religião ela vai ter um termo que é a transcendência. Toda religião vai falar de transcendência. O que é transcendência? Transcender o quê? Transcender a mente. Então vamos lá. Eu quero entrar um pouquinho aqui nessa questão do que seja a mente. A mente, ela é, como eu disse no começo do vídeo, o receptáculo da informação dos 5 sentidos. Agora tá frio, tá calor, eu tô de olho aberto, tá iluminado, eu tô ouvindo pessoas, etc e tal, etc e tal. Então você está plugado aqui nessa estrutura de realidade através da mente,
né, através aí dos seus 5 sentidos. E ela é também o conjunto dos seus pensamentos. Então aí entra uma questão. Se lá no meio dos seus pensamentos há uma falsa crença, algum pensamento que vai contra, número 1, a arquitetura do que é ser um ser humano, número 2, as leis que regem a sua existência, então você está em conflito com as leis de Deus. Quais são as leis de Deus? São as leis universais, né, que o Caibalion mostrou de forma muito interessante, né, mentalismo, a lei de causa e consequência, polaridade, gênero, enfim. Recomendo que você leia essa obra, né? Todas as leis todas as leis naturais, enfim, gravidade, todas as leis que fazem que fazem a química, a física, enfim, todas as leis, né? Todas as leis da biologia, todas as leis dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas ações, né? Todas as leis em todos os níveis e em todos os sentidos. Essas são as leis de Deus, né? Todas as direções em todos os níveis. Então, quando você vai contra essas leis, você é insubmisso, você sofre, né? Porque você está em estado egocêntrico. Vou dar um exemplo. A falsa concepção de que, porque pessoas me ofenderam, elas me devem alguma coisa. Me deve desculpa, imagina, me ofendeu, falou alto comigo. Isso é uma falsa crença. E a força mais poderosa, não sei, pelo menos numa primeira reflexão aqui, eu acho que é a crença. No mundo, nada matou mais do que a crença, nada mudou mais o mundo do que a crença, né? A crença genuína, forte, inocente em coisas erradas arrastou populações inteiras à morte, né? Enfim. Então, a crença, ela é uma função mental, por exemplo. Então, se eu estou acreditando em coisas erradas, enfim, acho que você está compreendendo, né, o que eu estou querendo dizer. A mente, ela possui funções, por exemplo, dar nome. O fato de eu querer dar nome a Deus, Deus possui vários nomes ao longo da história, conforme o povo, conforme a época. Deus já se chama o Tupã, já se chama o Zambi, Alá, Olorum, Ahura Mazda. Em cada povo recebeu um nome, em cada época recebeu um nome, em cada canto do planeta, cada coletividade chamou Deus de um jeito, né? Não obstante nenhum nome o define. É aquele que possui vários nomes, não obstante nenhum nome o define. Então, dar nome é uma função mental. Atribuir um nome é uma função restritiva. Porque quando eu digo, por exemplo, olha, isso aqui é uma mesa, há uma implicação lógica. Se é uma mesa, não é uma cadeira. Se é uma mesa, não é um relógio, por exemplo, né? Então, é uma função restritiva de definição do indefinível. Eu te faço essa pergunta. Como que eu posso imaginar definir o indefinível? Se você for parar para analisar, não faz sentido, né? No entanto, a gente nem presta atenção nessas coisas. Então, se eu disser que Deus se chama Deus, automaticamente ele não é Alá. Aí eu começo a entrar num conflito e gerar um processo que em antropologia nós chamamos de etnocentrismo, que é quando os valores do grupo do eu, eles são centrais, são os corretos, são certos e são os valores do bem. E o outro é sempre o errado, o periférico e por aí vai. E a gente se reveste, né, com um pensamento de superioridade. Como se os polinésios, por exemplo, não tivessem sabedoria e fossem desprezíveis e só minha religião salva, a sua não salva. Então, isso se chama etnocentrismo, né? É esse processo, né? Que é um processo egocêntrico. Então, funções da mente, dar nome. Outra função mental, julgar. Julgar. A mente, ela julga, né?
A mente, ela se compara. E aí você tem inveja e prepotência, né, como resultado né, da comparação. A mente, ela se justifica. Não, olha, eu só tratei o fulano mal porque ele gritou comigo. Então, olha só como eu tenho razão. Percebe a valorização do eu por trás de tudo isso? A mente fazendo a manutenção da própria existência porque ela teme deixar de existir. Então a mente, ela dá nome, ela julga, ela se compara, ela se justifica, ela se culpa, ela busca culpados. Ela diz, estou sendo atacado, tenho inimigos, né? A mente, ela critica, né? E a implicação lógica de quando nós criticamos é nos sentirmos superiores, porque se eu estou criticando, não tem nada superior a mim. Então aí eu me sinto no direito de criticar as pessoas, então eu estou fazendo o quê? Monopólio das virtudes, porque olha como eu sou virtuoso e as outras pessoas não. Isso é egocentrismo. E essas são questões egocêntricas. Então, a mente nessa necessidade, eu poderia citar outras tantas funções mentais, mas a mente nessas necessidades, ela acaba, por exemplo, chegando e falando assim, tá, alguém me criou. Não, peraí, você não é somente. Ninguém te criou, você sempre existiu. Porque essa noção de criação, ela não é suportada pelo computadorzinho que você tem aqui, que a gente chama de mente. Porque é muita informação pro chip humano. O ser humano, ele não tem, na média, capacidade de compreensão, ele nem tem interesse sobre essas coisas. Então, se eu disser para você assim, olha, você foi criado simples e ignorante. Ok. O que é ignorante? É o que não sabe. O que não sabe, o que não tem a sabedoria, né? O que não tem consciência. Simples, o destituído de algo, destituído de matéria. Então, para fins pedagógicos, eu digo que a gente foi criado. Ponto. Isso vai estar na Bíblia, isso vai estar em vários livros, mas se você for mais fundo, você entenderá que não é uma maldade, porque todo processo religioso é um processo mental. Então, sempre haverá contradição nessas explicações pedagógicas, porque para que você consiga entrar em contato com o real, você precisa transcender o processo religioso, você precisa transcender o processo mental. Aliás, acreditar é uma função mental. E eu digo para você, pare de acreditar em Deus. Meu Deus, o Tiago é ateu. Não, ateísmo é analfabetismo funcional em filosofia. Muitos grandes filósofos aí se dizem ateus, porque são analfabetos funcionais. Não quer dizer que todo o pensamento deles é invalidado. Não, eles disseram muitas coisas boas, porém nessa percepção há um descompasso com a realidade. Então, eu não estou falando para você ser ateu, eu estou falando para você não acredite em Deus, vírgula, tenha uma experiência com Deus. E a experiência, ela se dá através da meditação. Não existe mediunidade boa, genuína, sem meditação. Não existe espiritualidade boa, não existe realização espiritual sem meditação. Tanto que a meditação está na base de todos os movimentos filorreligiosos. Então, um dia eu ainda vou falar sobre processo de realização na Umbanda, né? As pessoas, elas costumam encarar a Umbanda como um balcão de açougue, né? Eu quero um trabalho para isso, tal, tô precisando de um emprego, o que é justo também, né? Em certa medida, o astral atende bastante isso, embora a exemplo dos milagres de Jesus Cristo, todos os milagres do Cristo foram temporários, né, efêmeros, né, por assim dizer. Por quê? Porque Lázaro voltou à vida, né, sem entrar, né, na explicação desse simbolismo, mas Lázaro voltou à vida, mas ele morreu depois. Então, por que então foi trazido à vida? Qual era o objetivo de Jesus Cristo, né, se todos iriam morrer mesmo? O homem que voltou a ver, o coxo que voltou a andar, enfim, o leproso, todos eles morreram. Então, qual era a ideia disso, né? Se não chocar o grau de consciência das pessoas e falar assim, venham na minha direção, né?
enfim. E isso a gente percebe no terreiro. Agora, indo além desse processo, nós podemos falar de realização no movimento umbandista, porque, de certa forma, a Umbanda ela é um entendimento de convergência, ela é um entendimento universalista, ela está no pilar religião, mas ela vai muito além do processo religioso, ela é um processo filosófico, ela é um processo cientista, ela é um processo artístico. Veja, aliás, mais um parênteses aqui. Quando eu estou falando de ciência, eu não estou falando desse método fajuto científico, né? Eu estou falando, não estou falando do processo de descrição da realidade, né? Porque a ciência ela descreve a realidade, mas ela não é a realidade. Então veja, a Umbanda ela é muito mais do que aspectos exotéricos, a exteriorização de certos processos através da mediunidade no ambiente de terreiro, né? A Umbanda, como dizia a Mestra Arapiaga, é uma forma inteligente de se bem viver. Eu diria que é a arte de viver e amar, né? A Umbanda é a arte de viver e amar. E quero arrematar essa questão também falando que tem pessoas, né, que já vieram me expor essa questão de que na Umbanda se fala pouco de Deus, etc e tal, que se faz um culto politeísta. Não, isso é besteira, tá? A Umbanda ela é monoteísta, ela acredita em uma única divindade. Aliás, o termo Deus, por esse processo etnocêntrico do qual eu falei, ele é muito mal compreendido. Porque o significado da palavra Deus para uma para um grupo, para uma coletividade, pode ter um outro significado em relação a outro grupo, a outra época. Então, quando há conflito cultural, então, por exemplo, você olha para o panteão africano e você fala, os africanos cultuam não sei quantos orixás, então eles são politeístas. Tá, se o africano olhar para o cristão, pode falar assim, existem não sei quantos anjos, 72 anjos no Shema Meforesh. Então, vocês são politeístas. Aí você vai falar, não, nós não somos... Tá, eles também não são. Então por que você está falando que eles são politeístas e você, a beldade, não é? Entendeu? Então, assim, há que se né, ter assim, um pouco de complacência com essa situação. Então, a Umbanda ela acredita em uma única divindade, mas entende que essa divindade ela pode ser chamada de vários nomes, que isso não vai interferir em nada, que importa a sua relação com ela, né? E existem algumas religiões que são consideradas ateístas. É esquisito, né, falar isso. Por exemplo, o budismo. Só que tem um problema, é muito profundo, acho que até vou trabalhar isso depois num outro vídeo, que é o seguinte. Presta atenção. Não existe só um tipo de ateísmo. Existe um ateísmo que ele é imanentista, que ele trata da imanência do ser. E existe um ateísmo que é materialista, que é o marxismo. O ateísmo materialista, ele diz o seguinte, em linhas gerais aqui, me perdoe, vou dar bem o resumo da ópera. Deus não existe espiritualidade, não existe o outro lado. Ponto. E não sou eu que estou dizendo, essa não é uma impressão minha. Leia Marx, por favor. Nas Cartas da Juventude, o que ele falava assim, eu quero destituir Deus. Eu quero substituir a figura de Deus pela figura do Estado, né? Personificada num líder populista. Então, ele pode até estar dentro das igrejas e instrumentalizar as religiões, mas ele é ateísta. E qual é o grande perigo? Quando você acha que o ateísmo é apenas a abolição do mito da figura de Deus de barba branca sentada num trono. Não. Religiões como o budismo, por exemplo, o Vedanta, enfim, são ateístas, mas não quer dizer, é esquisito falar, mas não quer dizer que eles não acreditam em Deus. Eles acreditam em Deus, mas eles não acreditam no mito. Mas eles concebem a reencarnação, outras vidas, etc e tal. Então, quando as pessoas elas ouvem discursos como o marxista, veja, eu não estou entrando em política, tá? Elas se sentem seduzidas e falam, nossa, é isso. Entendeu? Mas não é, você está sendo enganado, tá?
não leve isso para o coração. Há uma possibilidade muito grande de muitos levarem isso para o coração, mas é apenas ignorância. Não leve isso como a minha palavra como agressiva agora. Ignorância nesse processo mais profundo de filosofia, tá? Porque o ateísmo materialista, ele é perverso, ele arrastou milhões, né, de pessoas, centenas de milhões de pessoas para a vala. E como é que você vai querer trazer isso para dentro de qualquer processo religioso? Não faz sentido. É ignorância do que sejam realmente as coisas. Mas quando se fala no processo ateísta relacionado a essa visão mais profunda, que vai além do mito, a gente está falando de algo imanentista. Então a gente não pode nunca cometer um erro crasso, isso é um erro crasso em filosofia, de misturar as estações e ficar achando que uma coisa é outra, tá? Então, eu peço desculpa a você que está ouvindo esse vídeo se eu falei alguma coisa que pareceu ser agressiva. Essa não foi a minha intenção. Minha intenção não foi desrespeitar você. Também peço desculpa por essas questões que no começo da proto são mais abstratas, né? São mais filosóficas, por assim dizer, mas eu acho que também existe espaço para reflexões mais profundas. Tem pessoas que não se interessam e simplesmente vão pular esse vídeo e tá tudo bem, tá tudo certo, né? Em breve nós estaremos entrando em questões mais históricas. Se for o caso, ouve de novo esse vídeo quantas vezes forem necessárias para você entender essas questões. Por mais que você possa achar irrelevante essas questões, nossa, isso, né, foi prolixo, aquela coisa, né? Isso dá base para quando a gente for falar do processo de realização, iluminação espiritual. Cada escola vai dar um nome. Iluminação, realização espiritual, enfim, tá bom? Então, luz na mente, paz no coração, que nós possamos melhorar cada vez mais o nosso entendimento e termos uma coletividade aí cada vez mais fraterna, tá bom? Um abraço a todos. Tchau, tchau.